Hey everyone, welcome to class number 47, and today we're going to talk about conditionals. Conditionals é um dos temas mais, talvez, mal interpretados, né? No sentido de serem considerados os mais difíceis, né? A coisa mais difícil de se falar em inglês, enfim, né? Eu particularmente discordo, acho os conditionals bem simples de entender e é o objetivo dessa aula de secar um pouquinho, né? Mas antes eu quero falar algo no sentido de contraste entre línguas, né? Você que me assiste, provavelmente o seu idioma materno é o português, né? Independente do sotaque, da região, até do país, né? E é inevitável, eu vejo isso muito nos meus alunos, a tradução na hora de você falar, compreender, enfim, você quer traduzir aquilo para o teu idioma, no nosso caso o português, né? Talvez você já ouviu de algum professor de inglês seu. A gente fala muito, sim, é verdade. A seguinte instrução: procure não traduzir mentalmente as coisas, né? Isso é claro, né? Não vale para todas as horas, porque definitivamente há situações em que você vai buscar um recurso de compreensão ali na tradução, né? No seu idioma materno, é natural isso, né? É mais para não ficar se prendendo em detalhes, em coisas, como eu sempre falo nos vídeos, né? Elementos da frase que existem em português e não em inglês e vice-versa, ok? Então é nesses pontos que eu acho que a questão de traduzir não é bem-vinda, digamos assim, né? E no demais, acho que até acaba sendo inevitável. É claro, muitas das vezes a gente traduz sem perceber, sem se dar conta. E é aqui que entra a parte que fica mais difícil, que torna os condicionais, os conditionals, não mais difíceis, mas um pouquinho complexos em inglês. Mas eu já desmistifico agora mesmo. Isso acontece porque o inglês não tem a riqueza de conjugação que o português tem, ok? E quando a gente fala em condicionais, a gente inevitavelmente fala do tempo subjuntivo. Eu falei um pouquinho disso lá na aula 45, dá uma olhadinha lá. Mas a forma subjuntiva não tem em inglês, ok? Então, como é que faz para falar de conditionals? A língua dá seu jeito, né? Isso é uma verdade inegável, ok? Qualquer idioma vai dar seu jeito de falar. Tudo aquilo que você pode falar em português, exceto, é claro, coisas de regionalismo, né? De tradição do país, enfim, de história, exceto isso, mas tudo aquilo, todo o conceito que você fala em português, você pode expressar em qualquer idioma do planeta, pelo menos falando dos idiomas de pessoas, né, urbanizadas, enfim, excetuando-se talvez aí idiomas tribais, enfim, isso aí é exceção, né? Então qual que é o jeito que o inglês dá, que a língua inglesa dá pra gente falar de condicionais? É sobre isso que eu quero falar. Vamos lá. Primeiramente, vamos falar da palavra would, ou melhor dizendo, do modal verb would, ok? Tem a aula de modal verbs, a aula número 15, salvo engano. Dá uma olhadinha lá para refrescar na memória, né? Tem outra também bem importante que vem na sequência, não vou lembrar agora, mas eu vou deixar aqui na edição, que eu falo mais sobre os modal verbs e em outros tempos verbais também, que é super importante, tão importante quanto a aula número 15. Mas o would é o seguinte, para resumir, para você não ter problema, sempre traduza o would como ia. Ok? Would, ia, ok? Por quê? Porque o would ele vai ser aplicado em duas situações. Na situação de condicional, vamos dissecar aqui condicional. Condicional é quando há uma condição para que outra coisa aconteça, ou acontecesse, ou aconteceria, enfim, ok? É daí que vem condicional, conditional, ok? Então, na situação de condicional, eu tenho o seguinte: se eu tenho um verbo, né, que é precedido pela palavra would, ou seja, que would vem antes desse verbo, a gente vai vai traduzi-lo na sua forma condicional. Por exemplo, I go to, eu vou para. I would go to, eu iria para. Ou ao pé da letra, eu ia ir para. Por isso que eu falei para você traduzir o would como ia sempre, né? A forma contraída, né? O would ele aceita a forma contraída, não só aceita como é normal, a forma contraída é o apóstrofo D. Ficaria, no caso do I would go to, ficaria I go to, né? Ou I go to. Até nem apareceria às vezes, né? Então muitas vezes o would vem no contexto mesmo, né? Porque na fala você pode acabar não o percebendo, né? Já o would sendo utilizado para past situation, ou seja, para a situação passado, para falar de alguma coisa do passado, ele também é possível
né, e comum, embora menos comum do que a forma anterior, né, da forma de condicional que a gente usa, né. Então, por exemplo, na frase When I was young, I would go to school by bus. Quando eu era jovem, eu ia à escola de ônibus, ok? Então aqui, não é quando eu era jovem eu iria para a escola de ônibus, é eu ia para a escola de ônibus, ok? Faz toda a diferença, né? Então a gente está falando de um passado aberto e tudo mais, eu já falei sobre isso em aulas anteriores, né? Porque aí pode vir a pergunta, e se eu falar when I was young, I went to school by bus? Né? Tá errado? Não, não tá errado. Mas seria a diferença entre falar eu ia de ônibus para a escola, né? Versus eu fui de ônibus para a escola. No fim, dá no mesmo, mas eles concordam que as frases vão ter pesos, né, e características um pouco diferentes, né? Mas beleza, então o would ele vai ser usado nessa situação, ok? Por quê? Repito, falei de conjugação. O inglês não tem a riqueza de conjugação que a língua portuguesa tem, né? Então, eu não tenho eu ia, eu fui, eu fazia, eu fiz, né? Então a gente precisa se valer dessas estruturas aqui, né? No caso aqui o would, para poder destacar que eu quis dizer na frase que eu ia de ônibus à escola e não eu fui de ônibus à escola. O que quer que isso vá significar no contexto, enfim, né? Mas é essa a ideia, beleza? Ok, então, conditional if. Falou em condicional, via de regra a gente vai ter a palavrinha if e if. Basicamente é o nosso se, no sentido de se eu fosse, se eu fizesse, né? Então isso é o if, beleza? Então o if, quando a gente vai falar de uma situação hipotética, a gente tem a seguinte fórmula: if mais o verbo na forma passada e mais o would. Não necessariamente nessa ordem, mas essa é a estrutura distribuída dentro da frase, ok? Vamos ler exemplos. If I only had more money, ou if I had more money, I would buy it. Se eu tivesse mais dinheiro, eu compraria isso, ok? Este only no meio assim, o only ele vai dar mais um peso de hipótese do que de situação, de situação passado alternativa. Eu já falo melhor sobre isso daqui a pouco, tá? Mas o only ele traz mais, tipo assim, que é uma hipótese mesmo, que não é algo que eu poderia ter feito diferente, né? E sim algo que eu faria diferente se determinada situação me fosse, né, real, né? No caso aqui, if I had more money, né? Mas a tradução é a mesma, tá? Você pode falar if I only had ou if I had more money. Mas a frase cheia mesmo aí, raiz, é if I only had more money. No sentido de se eu tivesse mais dinheiro, né? He would be here if he could. Okay? Ele estaria aqui se ele pudesse. Então could não é necessariamente um verbo no passado, né? Ele é um modal, volto a fazer referência às aulas dos verbos modais, né? Mas, vamos lembrar, eu falei na aula lá que ele acaba sendo utilizado como a forma passada do outro modal, can. Okay? I can, eu posso, I could, eu podia. No caso aqui, ele vai entrar como eu pudesse. Okay? Então, no caso, se ele pudesse, né? He would be here if he could. Ele estaria aqui se ele pudesse. If he did it, he'd be rich today. Se ele fizesse isso, ele estaria rico hoje. Agora aqui um pouquinho da questão de hipótese clara, se eu fosse bilionário, se eu morasse em outro planeta, né? Uma hipótese clara isso. E o que eu chamo aqui de alternate past, ou seja, um passado alternativo, né? Eu criei esse label, esse rótulo aqui só para me explicar melhor, tá? Para poder explicar, para poder me fazer entender melhor no que eu quero dizer aqui. Mas vamos lá, sendo objetivo, was e were, ok? Esquece nesse momento tudo que você aprendeu do was e do were, porque não é essa a questão, né? O was aqui é o passado do verbo to be, né? Aqui no caso a gente vai ter diferente, tá? Então, se numa frase eu tenho uma hipótese clara, ok? Algo que é uma hipótese que nunca poderia ter sido uma verdade, pelo menos não na realidade que a gente vive, pelo menos de acordo com quem tá falando, no caso, né? Eu vou usar pra, né? Que é o ponto importante. Pra singular subjects, para sujeitos singulares, ok? Só para sujeitos singulares que a gente vai ter essa partezinha aqui que vai confundir. Para os plurais sempre vai ser were, ok? Então a gente vai ter were, o que não faz sentido, né? Se eu quero falar ele era, ou ela era, ou meu amigo era, eu vou dizer he was, she was, my friend was, certo? Mas se a hipótese é clara, ou seja, se eu falo de uma hipótese clara, relembrando, eu vou aí sim poder usar o were, ok? Abro um parênteses aqui. Se você usar o was, não é o fim do mundo, mas gramaticalmente, eu acho que nem chega a ser errado gramaticalmente falando, pelo que eu já vi em materiais por aí, né?
Aí alguém pode comentar melhor aqui se alguém for mais da gramática do que eu. Mas o mais ideal, o mais adequado é usar o were nesse sentido. Vamos ver a seguinte frase. If she were my sister, I would tell her. Se ela fosse minha irmã, eu iria contar para ela. Okay? Note que se ela fosse minha irmã, isso é uma clara hipótese, não é algo que se muda, não é algo que muda com o tempo, né? Tá bom? Então, aí, né, if she were, né, e não if she was, nesse caso, né, que eu tô abordando aqui. Agora, quando a gente fala de um alternate past, de um passado alternativo, a gente vai ter um caso um pouco diferente. Deixa eu ilustrar num exemplo aqui. If he was there, he would do something. Se ele estivesse lá, ele faria algo. Note que pra gente traduzir em português nem faz diferença, mas em inglês que aqui pega, né? Por que aqui if he was there e não if he were there? Porque não é uma situação hipotética, é sim um passado alternativo que você está falando, né? Uma situação em que a pessoa não estava no local, nesse exemplo aqui, mas poderia ter estado, né? E situações que foram, mas não foram, mas poderiam ter sido. Então é nesse sentido que eu estou trazendo a questão do alternate past aqui, beleza? E pra gente fechar mesmo aqui, agora é a parte final. O if também a gente pode trabalhar com o futuro, beleza? Então é uma outra forma de condicional, uma forma de condicional que a gente usa o if mais o tempo presente do verbo, né? E daí uma conclusão usando uma frase no futuro. Exemplo. If I have more money, I will buy it. Então a tradução ficaria, se eu tiver mais dinheiro, e note aqui o tiver. Lembra que eu falei do subjuntivo lá no começo? Tiver é futuro do subjuntivo, né? Lembra que eu falei de traduzir? Que a gente traduz mentalmente? É aqui que entra a raiz da dúvida, né? Porque eu vou pensar, se eu tiver mais dinheiro, aí eu viro pro professor, pra alguém que sabe mais que eu, vou falar, professor, como é que eu falo se eu tiver? Então é aqui que gera esse entendimento, digamos assim, que gera a dúvida, né? Querendo ou não, né? Mas é isso, if I have more money, se eu tiver mais dinheiro, I will buy it, eu vou comprar isso, beleza? He will be here if he gets better. Ele vai estar aqui se ele ficar melhor, se ele melhorar. If he is wrong, he will admit it. Então, se ele estiver errado, ele vai admitir isso, beleza? Quando a gente fala de subjuntivo, né? Se eu fizer, se eu fizesse, né, caso eu faça, né, a gente não vai ter isso em inglês e é por isso que a gente precisa montar a frase da maneira que a gente monta aqui, né? Então isso é um padrão, é sempre por aí, nada vai escapar muito desses pontos que a gente viu aqui, dessa estrutura que a gente viu aqui, beleza? That's all for this class. I catch you up in the next one. Bye!